Capítulo 16. Última enfermidade e morte do santo. O bem-aventurado Antônio, retirado em Campietro, ao lado de um convento de sua ordem, dava contemplação às horas livres. Mas seu amor à observância regular não lhe permitia dispensar-se dos exercícios da comunidade. Deixou, pois, o retiro, segundo o seu costume, e voltou para os irmãos, a fim de tomar com eles sua refeição. Foi nessa hora que a mão de Deus o tocou para lhe dar o sinal da partida. Apenas se havia sentado à mesa, as forças o abandonaram repentinamente, perdeu o equilíbrio. E o mal-estar que experimentava aumentou mais e mais. Foi constrangido a levantar-se, e, encostado aos braços de seus irmãos, tentou caminhar. Mas lutou em vão contra o desfalecimento, não pôde sustentar o peso dos membros, e entendeu-se num leito de palha. Sentiu então que a dissolução de seu corpo estava próxima. Chamou um dos companheiros, Frei Rogério, e lhe disse: se achais bom, meu caro irmão, para poupar embaraços ao convento em que estou, eu me farei transportar para Pádua, a casa de nossos irmãos de Santa Maria. Frei Rogério anuiu, mandou logo preparar um carro para nele conduzir o bem-aventurado, apesar da resistência dos frades de Campietro, que lhe suplicavam com lágrimas não lhes arrebatasse tão precioso tesouro. Não puderam eles, porém, mudar as resoluções do piedoso enfermo. Decidiram-se, pois, a deixá-lo partir, malgrado quanto contra isso protestava sua ternura. Já o carro se aproximava das portas de Pádua, quando um frade, que estava a caminho para ir visitar o bem-aventurado Antônio em Campietro, o encontrou. Vendo estendido e quase sem vida, aconselhou-o a não seguir para diante, porque, entrando na cidade para ganhar o convento de Santa Maria, se expunha a ser detido e vexado pelo povo, a quem o espetáculo da sua doença não deixaria de comover. O partido mais prudente era, a seu ver, recolher-se à casa dos frades que residiam junto ao mosteiro das Damas Pobres, de quem eram os diretores espirituais. O bem-aventurado aceitou o parecer, e fez-se levar para lá. Apenas chegado, sua moléstia, agravada provavelmente pela fadiga da viagem, tornou aspecto assustador. Num momento reduziu-se à última extremidade. Ele repousou alguns instantes para dar às forças esgotadas o tempo de renascerem. Depois fez a confissão de suas culpas, com sentimentos da mais profunda humildade. A absolvição que recebeu, aumentando-lhe a vida sobrenatural, superexcitou por um momento a sua vida orgânica, pôs-se a entoar com voz claro o hino. O Gloriosa Domina. Era o canto do cisne. Quantas vezes, nos dias heróicos de seu apostolado, não fizer ressoar nos templos esse cântico dileto? Agora que vai morrer, eis que o repete com particular acento de amor. Era, diz um historiador, a contínua recompensa de sua terna devoção aos mistérios da Virgem, principalmente para com a gloriosíssima Assunção. Ergueu então os olhos para o céu, e teve por longo tempo o olhar fito nele. Como lhe perguntassem o que divisava, respondeu: vejo meu Deus. Entretanto, os frades que lhe assistiam, compreendendo que se avizinhava o seu trânsito, pensaram em dar-lhe a extrema-unção. Logo que o santo homem avistou o irmão que, segundo o costume da igreja, trazia o óleo dos enfermos, olhou-o fixamente e lhe disse: eu possuo dentro de mim esta unção. Mas, ainda que não seja necessário que ma façais exteriormente, recebê-la-ei com prazer, porque será útil à minha alma. Recebeu, pois,
a unção sagrada. Depois, tendo estendido as mãos ainda úmidas, recitou com os frades os salmos penitenciais. Meia hora depois, expirou suavemente, como quem adormece, entre os braços de seus irmãos. Assim é que esta alma santa, libertada da prisão de sua carne, se abismou no oceano dos esplendores eternos. A aparência do corpo era de um homem adormecido, as mãos ressequidas pela febre e escurecidas pelo ar, ficaram alvas como a neve e coradas como no princípio de sua mocidade. Todos os seus membros tornavam-se flexíveis e tomavam a disposição que se lhes queria dar. Isto aconteceu no ano da encarnação de Cristo 1231, no 13º dia do mês de junho. No entanto, os frades de Arcela quiseram ter em segredo o passamento do bem-aventurado, pelo receio de que o povo se levantasse a tal notícia, e afluísse em massa e tumultuosamente ao convento. Frustraram-se, porém, os seus esforços. As crianças de Pádua, como se animadas de espírito profético, foram as primeiras a ter conhecimento do fato, saíram pelas ruas aos bandos, a clamarem: morreu o Padre Santo, morreu Santo Antônio. Seus louvores eram o eco dos cânticos que os anjos entoavam no céu, vendo subir aquela alma gloriosa, eram o prelúdio dos que a Igreja deveria em breve dedicar-lhe. Desde que a notícia desse golpe se espalhou, o povo deixou todas as ocupações, e, sem mais cuidar dos meios de vida nesse dia, voou como um enxame de abelhas para o convento dos frades, que envolveu logo, e, por assim dizer, pôs em estado de sítio. Os habitantes do quarteirão, que se chamava de Capodiponte, distinguiram-se por seu ardor em montar guarda. Mostravam um interesse particular em defender o corpo do santo, porque estava entre eles. Por isso, armaram todos os jovens, e os colocaram como sentinelas em torno do convento, para lhe guardar a entrada. No meio dessa confusão, só se ouviam lamentações e gemidos. Era um povo de órfãos que choravam a perda de seu pai. Mas a dor das damas pobres cedia todas as outras. Elas estavam inconsoláveis de perder o amparo de tão grande homem, cujas luzes lhes esclareciam as dúvidas, e cujas virtudes animavam sua fraqueza. Fizeram até diligências, junto aos cidadãos mais consideráveis de Pádua, para o fim de lhes ser concedido o favor de conservar em seu mosteiro o corpo do santo. Infelizmente para elas, os frades de Santa Maria levantavam pretensões contrárias aos seus pios desejos. Sustentavam esses frades que a vontade do santo homem era que o sepultassem no convento deles. Invocavam o testemunho de um irmão a quem ele recomendara, ao morrer, que não se descuidasse de nada para que o seu corpo fosse transportado para a igreja de Santa Maria. Insistiam por isso vivamente para serem atendidos, até já se preparavam para levar o santo corpo. Mas os habitantes de Capodiponte opuseram-se fortemente, nem sequer lhes permitiram tocá-lo. Na mesma hora dobraram os postos da gente armada, que velava dia e noite, para que eles não arrebatassem de surpresa o precioso tesouro. Então os frades, não sabendo que partido tomassem, foram procurar o bispo de Pádua, e lhe submeteram a questão. O bispo, convocando os cônegos, pediu-lhes o parecer, opinando muitos destes que se deixasse o corpo do santo homem na igreja das damas pobres. Mas o prelado, movido pelo que alegavam os frades, pronunciou-se em favor destes, e deu ordem aos magistrados de Pádua para que lhes prestassem mão forte, a fim de se transportar para a sua igreja o santo corpo.
Durante essas negociações, uma parte de Capo de Ponte inflamou-se e resolveu proceder imediatamente aos funerais do bem-aventurado. Os chefes do movimento não tiveram em consideração os magistrados. O arrebatamento deles cresceu, à medida que mais obstáculos encontravam. Para melhor triunfar, chamavam em socorro os amigos, e até os velhos entraram na campanha. Formaram todos juntos uma liga, juraram arriscar tudo, e expor a própria vida, se preciso fosse, antes do que anuir a que se levasse o corpo do santo homem do lugar em que estava. Sucedeu então uma coisa admirável. Tão exaltados e resolutos estavam os conjurados, que, para mais assegurarem o êxito da empresa, muitos deles depuseram ódios velhos, e deram tréguas à lutas intestinas que de há muito sustentavam, reconciliando-se e perdoando-se reciprocamente. Punham a isso uma condição única, a de ficarem unidos até o fim, para não deixarem sair do seu quarteirão o santo corpo. E, como temiam ciladas, para que lhe não arrebatassem, fizeram um conselho secreto em que decidiram levá-lo consigo eles mesmos. Os frades de Arcela, tendo tido um sopro desse projeto, foram procurar os mais graves dentre eles pela idade e pelo bom senso, para lhes pedir que sustassem a execução até a chegada do ministro provincial, que estava ausente, pois convinha deixar-lhe a última palavra em tão delicado assunto. Os conjurados os acolheram bem, e conformaram-se a esse alvitre, que lhes pareceu prudente. À noite, os frades despediram a multidão, e fecharam as portas do convento, mas tendo cuidado de as fortificar, pondo-lhes ferrolhos e trancas de ferro. Ora, ao alvorecer, levantou-se nos ares um imenso clamor. O povo tinha voltado, possuído de um desejo, que parecia irresistível, de ver o corpo do santo. De fato, os mais ansiosos precipitaram-se com violência sobre as portas e as meteram adentro. Depois disso, tentaram por 3 vezes entrar no convento, mas 3 vezes uma força invisível os impediu de transpor o limiar. Eles mesmos confessaram não saber o que pensar daquilo, pois tinham ficado como petrificados ante as portas abertas, e, ao passo que o interior do convento se achava resplandecente de luz, não tinham eles podido encontrar o caminho que para lá conduzia. No dia seguinte pela manhã, o quarteirão de Capo de Ponte apresentava edificante espetáculo, que fazia correrem dos olhos de todos lágrimas de alegria. Viam-se afluir da cidade, dos castelos e das aldeias da vizinhança, multidões inúmeras de homens, mulheres e meninos, que vinham venerar o santo corpo, e se julgavam muito felizes de o tocar, de qualquer modo que fosse. Os que não podiam romper através das massas que obstruíam todas as avenidas do convento, apresentavam, pelas portas e pelas janelas, cintos, anéis, colares, chaves, braceletes, e outros ornatos preciosos, que se aproximavam do santo corpo, desde que haviam sido consagrados a seu contacto, guardavam-nos como relíquias. Quando estava assim tudo suspenso quanto às resoluções a tomar por causa da ausência do ministro provincial, os religiosos, temendo que o calor da estação apressasse a decomposição do cadáver, encerraram-lhe um caixão de madeira que depuseram no fundo de uma cova provisória, cobrindo-o de ligeira camada de terra. Espalhou-se logo entre o povo o boato de que o santo corpo fora roubado. Então, bandos de furiosos correram para o convento dos frades, armados de bastões e de espadas derrubaram as barreiras, arrombaram as portas, dirigiram-se precipitadamente para o lugar em que estava o santo corpo. Não descansaram enquanto não descobriram o caixão de madeira que o continha.
Em vão os frades lhes asseguravam que ele aí se achava realmente, a desconfiança deles era extrema. Anunciou-se finalmente a chegada do ministro provincial, que toda a cidade esperava com ansiedade. Os habitantes de Capo de Ponte vieram logo pedir-lhe, insistentes, que lhes deixasse o corpo do santo homem. Acompanharam de ameaças os rogos, a fim de intimidar os frades, declarando estarem decididos a afrontar quaisquer perigos antes do que ceder de suas pretensões. O ministro provincial, vendo que tratava com exaltados, usou de linguagem moderada e prudente. Meus caros amigos, lhes disse ele, vós não podeis alegar nenhum direito absoluto, se apelais para minha complacência é coisa diferente. Neste caso, eu consultarei a meus irmãos, e tomarei o partido que Deus me inspirar. Por enquanto, e para banir do vosso espírito qualquer suspeita de fraude, permito que fiqueis de guarda ao convento em que repousa o corpo do bem-aventurado padre. No dia imediato, de manhã, o ministro provincial foi procurar o podestá, para lhe pedir que convocasse o Senado, cujas luzes e autoridade poderiam tirá-lo da dificuldade. O podestá, por unânime parecer de seus conselheiros, colocou guardas no lugar em que repousava o santo corpo, e proibiu, sob pena de 100 libras de multa, que se fizesse coação aos frades ou que se aproximassem do convento com armas, até que o bispo e seu clero houvessem decidido o que se deveria fazer. No dia seguinte, o bispo ocupou-se ativamente da questão. Depois de muito haver refletido, ouvidas as duas partes, decidiu que ficasse tudo submetido à vontade do ministro provincial. Ao mesmo tempo determinou que o clero e o povo se reunissem pela madrugada para assistir à trasladação do santo corpo, e exigiu do podestá medidas que pusessem os frades a abrigo de maus tratos. O podestá executou as ordens, mandou armar sobre o rio, no sítio era que banha o convento dos frades, uma ponte de batéis unidos por pranchões, a fim de surpreender os moradores de Capo de Ponte, e prevenir alguma sublevação, enquanto se levava por outro caminho o santo corpo. Mas a rapidez da operação não impediu que se apercebessem dela. Ficaram logo furiosos, e derrubaram a ponte que se acabava de construir. Este golpe de astúcia, a despeito do êxito que tivera, exacerbou os espíritos em toda a cidade. Não havia quem não se considerasse ofendido por tão audaciosos projetos. Então os habitantes da outra margem pegaram em armas e marcharam contra os perturbadores de Capo de Ponte, outro tanto fizeram estes, e esperaram a pé firme o combate que se lhes vinha oferecer, sem temor do perigo a que se expunham. A situação agravava-se, os espíritos sensatos enchiam-se de sombrios pressentimentos, as damas pobres da Arcela não eram as menos assustadas, mormente quando elas se acusavam de ser a causa dos males que ameaçavam a cidade. Entretanto, o podestá não quis capitular ante a sedição triunfante, mandou convocar pelo arauto público todos os cidadãos para o paço municipal. Os habitantes de Capo de Ponte lá compareceram como os outros, mas o podestá reteve os presos, proibindo-lhes, sob as mais severas penas, atravessar o rio para voltarem ao seu quarteirão. O expediente surtiu pleno efeito, a sedição estava vencida. Puderam-se então fazer os preparativos da cerimônia da trasladação do santo corpo. Enquanto estas cenas, terríveis e tocantes a um tempo, se desenrolavam em Pádua, o bem-aventurado Antônio, adormecido em seu féretro, pagava às damas pobres a hospitalidade que lhe tinham dado com tanta devoção. Como estavam condenadas a se separarem dele, quis deixar-lhes, partindo, uma lembrança que fosse um consolo.
Quando a Arca da Aliança avançava pelas estações do deserto para a montanha de Sião, parou na casa de Obed-edom, e deu felicidade a Obed-edom e a toda a sua família. Aquele que Gregório IX chamara a Arca do Testamento, ia-se também para seu templo, de caminho, abençoava aqueles que lhe vinham ao encontro. Um dia, enquanto seu corpo estava exposto à veneração dos fiéis, uma irmã conversa da ordem das damas pobres aproximou-se com respeito, e, cobrindo-lhe as mãos de ósculos, rogou-lhe obtivesse de Deus, por seus méritos, enviar-lhe neste mundo todas as penas de que seus pecados eram dignos, a fim de ser dispensada dos castigos expiatórios da eternidade. Acabando sua oração, ergueu-se para voltar ao mosteiro, mas foi tomada logo de atrozes dores que lhe percorriam todo o corpo. A intensidade de seus sofrimentos não lhe permitiu dar mais um passo. Os gritos que dava puseram em movimento a casa toda, e as irmãs correram a socorrê-la. O repouso da noite restituiu-lhe alguma calma. No dia seguinte, meio às ocultas, foi ao refeitório com a comunidade, mas apenas se sentar à mesa, recomeçaram-lhe as dores. Em vez de comer como as outras, caiu a rolar pelo chão, soltando queixas e lamentações. Então a madre abadesa mandou levá-la para a enfermaria. A pobre paciente, não podendo mais suportar, foi constrangida a mudar de oração quando na véspera tinha pedido ao bem-aventurado que lhe obtivesse a graça de sofrer muito. Agora suplicava que a curasse do que padecia. Lembrou-se de que tinha algures um pedaço de sua túnica. Foram buscar-lhe essa relíquia, e, tendo tocado com ela os membros doloridos, depois disto seu mal desaparecera de todo. Por esse tempo, o bispo, à frente de seu clero, dirigia-se para o convento dos frades de Arcela. Seguiam-no os magistrados da cidade, com uma escolta de soldados armados e multidão inumerável de povo. Essa imensa procissão, da qual cada anel era uma cidade ou uma aldeia, fazia ressoarem por toda parte hinos sagrados e cânticos espirituais, com uma alegria que arrancava à morte suas cores sombrias. Para voltar à igreja de Santa Maria, o cortejo atravessou o quarteirão de Capo de Ponte, e sua marcha verdadeiramente triunfal causou a todos as mais doces emoções. O corpo do bem-aventurado era carregado aos ombros pelos cidadãos mais ilustres de Pádua. Os magistrados participavam com eles esta honra. Todos se julgavam muito felizes de poder tocar, sequer com a ponta do dedo, o esquife. Acenderam-se todos os círios que se puderam achar nas lojas dos negociantes e nas casas de particulares. Chegando-se à igreja de Santa Maria, o bispo celebrou a missa. Depois das últimas orações, o santo corpo foi deposto num sarcófago feito de uma pedra extraordinária que se descobriu, de cor indefinível. Era o 5º dia após a morte do bem-aventurado. O humilde Antônio certamente se achava bem no recanto obscuro que ocupava, porém não havia de ficar lá para sempre. Em breve Pádua o retirará de sua tumba modesta, para o sepultar num templo magnífico, levantado a porfia pelo reconhecimento da terra e pelos milagres do céu. Dorme em paz, sob as vistas de Deus, entre as asas dos anjos. Bravo atleta do Cristo, ímulo do seráfico Francisco, flagelo dos hereges, amante da pobreza, pai das almas, servo da Virgem, contemplador sublime, oliveira fértil, de onde manava o óleo da consolação, vinha magnífica, brotada na igreja, e cujo fruto regozijava os povos, inebriando-os do Espírito Santo, luzeiro dos pontífices, vingador dos oprimidos, terror dos tiranos, zelador da disciplina, intrépido campeão do bom direito. Curto foi o teu apostolado,
mas bem cheio. O rasto que deixaste ainda leve o mundo machará sempre ao odor de tua memória. Amável peregrino, que pisaste as plagas do século, tu habitas agora os tabernáculos eternos. Faze-nos propício, Deus, que saciou teus desejos, dando-te a vida verdadeira. Conduze-nos até o cimo da santa montanha, concede-nos, ó bem-aventurado Antônio, sermos um dia reunidos àquele que é ao mesmo tempo Deus e homem, no santo paraíso em que se mostra descoberto. Em louvor e glória ao Deus Uno-Trino, que vive e reina nos séculos. Amém.